com Antônio Lupi. Há quem diga que a terça-feira é a nova sexta. Boa tarde pra você que acompanha a programação da CBN Campinas. 4h06 a partir de agora. Não, por favor, pode tirar. Luto Eu luto também. Eu luto jiu-jitsu. Eu luto capoeira. Ai, que bom. Eu faço faxina lá em casa. Ai, que legal. Aí ela vem e fala: Aí você luta capoeira. Tá certo. Essa daí foi muito boa, hein? Aprendi lá na praça. Aprendeu com o André Berenguel. É boa. Ó, é o seguinte, hein? Hoje é um clima de luto pro torcedor do Santos. Aliás, se o Santos não abrir o olho. Aliás, eu vou começar o programa de hoje pra você, torcedor do Peixe. Claro que nós vamos falar sobre a derrota pro Vitória ontem. Aliás, Carlão de Freitas acertou. Foi o único que disse que o Vitória... Ele cravou mesmo, O Vitória sairia com a vitória da Vila Belmiro. Cravou, cara. E olha só como é que, aos poucos, o Santos vai confirmando mais um rebaixamento. O Santos me perde em casa pro Vitória. Vai jogar no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, contra o Botafogo lá no Tapetinho. Nossa, não, vai ser nada. Aí depois joga contra o Fortaleza na Vila Belmiro e o Santos adora sofrer uma derrota para um time que entregar paçoca. Adora. Aí, meu amigo, se liga na marimba. Palmeiras, Flamengo e mais uma vez um Palmeiras num jogo atrasado, que era pra ter lá, mas não aconteceu. Cara, dos 5 jogos que o Santos tem pela frente, ele joga 3 vezes contra o primeiro e o segundo colocado. Ele joga 3 vezes com quem tá brigando pelo título. Vai dar super certo isso aí. Parabéns. É bom começar a rezar pra todos os Santos, porque senão, ano que vem, vai ter novamente Santos na Série B do Campeonato Brasileiro. Você sabe o que é isso aí, né, Carlão? O que é isso aí, Zé? É aquele armário da igreja. Boa tarde, Dona Lupe. Boa tarde, como é que você tá, meu amigo? Graças a Deus, tudo bem. Tudo show de bola. É aquele armário do padre, cheio de imagens de Nossa Senhora em cima. E esse armário, ele tá podre. Então, o risco do Santos cair é muito grande. Muito grande. Essa daí foi melhor do que a da capoeira. Foi melhor. Essa daí você lançou pro sogro do grande Carlão, né? Cara, impacto na família lá. Olha só, eu estou torcendo assim de maneira assintosa para que o Santos seja rebaixado, especialmente para acabar com essa, sabe essa coisa, agora o Neymar chegou, vai ser festa. Olha, o Neymar vai ser rebaixado com o Santos. E se isso acontecer, Carlos Eduardo de Freitas... O Neymar fica no Santos? Eu acho que não fica. Jogar Série B no... Acho que mesmo se escapar. Carlão, se cair, uma caixa da Verdinha por minha conta pra você de presente, pra nós brindarmos juntos. Pô, pra nós tomar junto. Eu sou um amante do Santos, pô. Não, você bebe comigo por educação, então. Então eu bebo e as suas latas você dá pra alguém. E aí, Carlão? Fala, Antônio Lupe. Aliás, hein? Mas hoje vamos aplaudir Carlos Eduardo de Freitas. Que uma maquiagem não faz, né? Que uma maquiagem não faz. Estreou, quase quebrou o cenário. Quase quebrou. Quase colocou tudo por água abaixo. Quase que o GE não vai pro ar com a conta de Carlão. Se não fosse o Zeida, cara. Bastidores que ninguém vê, mas Carlão de Freitas deu uma bicuda. Eu fui fazer aquela coisa pra aliviar a tensão, sabe? Que é um alongamento e tal. Aí o super atleta quis fazer aquela de levantar a perna. E aí? Aí eu bati no cenário, falei... Nossa, sorte que o Zeida salvou a lavoura. Ele quase foi que eu alongar. mato a Bruna do coração. Foi alongar o braço, deu uma cotovelada em Bruna Furtado, né? Coitada da Bruna. Mas olha, só elogios, hein? Tirando um pequeno detalhe onde você tava com a mão... Faz parte. Ali na... Tava com a mão onde? Lá? Na caixa de câmbio. Homenagem ao Elvis. Homenagem ao Elvis, né, Lupe? Puxando a camiseta. Puxando a camiseta. Mas foi muito bem, Carlão. Parabéns. Valeu, Lupercio. Valeu. Agradeço a vocês que deram muita força. Julião que me ensinou a maquiagem. Rodrigão. Por aí vai. Ei, Carlão de Freitas. Mas olha, pra coisa linda, Carlão. E a maquiagem, né, Zé? Lindíssima. Coisa maravilhosa. Olha, você foi desfilando no estúdio. Campinas e região parou pra ver. Eu tenho certeza. Hipnotizado com você. Eu nem sei o que a gente tá falando. Mas quem perdeu o Carlão hoje no GE, comentando sobre Ponte, Guarani, tá lá no Globoplay, tá lá. No GE Campinas, você pode acompanhar Carlos Eduardo de Freitas fazendo a estreia com comentários
Aí teve um torcedor, Lu, que falou assim, ô Carlão, Oi. a Ponte Preta vai ser campeão. Eu falei, só isso a pergunta? Só essa? Você pensou, ele manda assim, é o que a gente espera, né? Nessa hora o Bolacha entrou. O Bolacha entrou no estúdio. Ai, gente, Aliás, essa falando foi em legal. final de Série C, cara, que movimentação gigante no Moisés Lucarelli. Olha, fazia tempo que eu não via uma movimentação tão grande, né? E muita gente que tava na fila hoje de manhã, não sei não se vai conseguir ingresso, viu? Ô, Lupe, você estava lá hoje pela manhã, Fui né? lá de manhã. Você acha, cara, que... Ou você viu um princípio ali de confusão, de irritabilidade ou não? Eu sentia. E poucos minutos depois que eu fui embora, aí o pessoal ficou ali meio revoltado, enfim. Mas assim, cara, aí entra um detalhe que a gente sempre bate na tecla, que é a importância de você ser sócio torcedor do clube. Exatamente. Ah, mas eu não tenho condição. Tudo bem, eu não sei como é que é a situação de cada torcedor. Mas, cara, eu não sei, é R$40, R$39,90? Tem vários planos. Mas olha só a vantagem que você tem de colaborar com o clube durante todo o ano. Você ajuda financeiramente, só que você também tem benefício. Só que às vezes o torcedor, ele fala, mas eu nunca vejo esses benefícios. Aí, ó, quem é sócio da Ponte, desde segunda-feira, se não me engano, Sim, já tava com o check-in disponível. É verdade. Então, assim, aí fica... Se você não é, você precisa correr, aí o site trava, aí você precisa ir no estádio, aí tem fila, aí você fica nervoso, aí tem cambista, aí tem sol, aí calor, aí vem aquelas informações, não tem setor tal, já acabou tal, e você fica perdido quando você vê, ficou sem ingresso. Eu acho que o que você falou tem muito sentido. É o plano mais básico de um sócio torcedor, independente do clube que seja, né? Sim. O mais básico, você tem um privilégio em cima daquele que não tem plano nenhum. Então eu acho que vale a pena sim. Sim. Bom, a gente vai falar muito sobre a final da Série C, derrota do Santos. O Santos tá, é o porteiro da zona ainda. Tá lá, hein? Tá quase, hein? E o cara que tá saindo da zona já abriu a porta, ou seja, o Santos já tá vendo a zona de perto. E quem abriu a porta da zona foi o Vitória, justamente o time que o Santos perdeu. Cara, era o jogo, né, Lupe? Não pode perder pro Vitória. Ele não só ele se distancia falar com o Mário Quintino do hoje. Vitória, mas ele joga o Atlético Mineiro para o porteiro da zona. O Atlético em crise, o Atlético pensando em Copa Sul-Americana também, o Santos poderia dar uma respirada, algo que o Vasco da Gama fez. Vasco da Gama! Venceu o Fluminense e já espantou de vez qualquer possibilidade Ô, Bolacha, de rebaixamento. por favor, o hino do Vasco tem pronto, porque assim merece. O Vasco, ele é gigante. Ontem foi legal que ele jogou no Maracanã como mandante. Né? Coisa que não tem acontecido. Cantar de coração, a cruz de mal. Ô, Vasco, hein? Tens o nome do herói português. O Vasco hoje é o maior do Rio. Hoje é o maior do Rio. Futebol é momento. Futebol é momento. É hoje. Dia 21, Hoje, 4h13. Hoje. O Vasco agora é o maior do Rio. Agora. E não me venha com clubismo não, tá? Não me venha com clubismo. Mas quem tá... O recado tá dado. O recado tá dado. Não me venha com clubismo. Hoje, agora, pulou 4h14. O Vasco continua sendo o maior do Rio. Ô, Zé Neves, que dia que é hoje, por favor? Hoje, dia 21 de outubro de Nosso Senhor Jesus Cristo. Dia maravilhoso. Essa terça-feira de sol brilhante, mas com uma temperatura bem gelada. Hoje é dia do podcast. Você tem ou tem um plano de fazer tive. Não tem mais? Já tive, ele está hibernando. Chamava-se Pois é. Pois é. Você tem o costume de acompanhar podcast ou não? Eu gosto de acompanhar o Flow, gosto de acompanhar o Inteligência Limitada, que é do meu amigo Vilela. Gosto de acompanhar algumas resenhas. Assim. Você gosta? Gosto. O Charla é bom. O Charla, o Podpah, que vive um grande momento. O Vilela, já acompanhei mais, eu gosto. Tem uns meninos bons também em São Paulo, Futeboteco, acho legal também. Mas o Charla é o mais resenha de hoje, né? O Charla tá crescendo. Os convidados, né? Fenômeno já foi. É verdade. É legal. Hoje também é dia Dia Nacional da Alimentação na Escola, da merenda, né, no caso. Um abraço para as merendeiras. Hoje é dia do economista doméstico. Olha aí. Nós, né? Todo mundo. O que Carlão não faz, né? Porque o que o Carlão tá jogando os plaquês de 100 aí, Nossa, pagou o almoço pra gerar hoje na estrada de GE. Gastando que não tem, né? E hoje também é o Dia Internacional da Maçã. Olha aí. Maçã. Você gosta de maçã? Eu gosto, mas é cara, hein? Essa é cara. Essa aqui é carinha. Essa é carinha. Mas também essa daí dura um bom tempo, né?
Exato. E serve pra tudo, menos pra ligar. Mesmo A pra ligar. maçã fruta, ela faz bem, tudo, mas... Ela dá fome, né? A maçã dá fome. Mas olha, eu sou do contra. Eu gosto da maçã na maionese. Não sei se vocês acompanham. Gosto. Na maionese, sim, Gosto. sim. Ela dá um tempero doce, né? Ali, O né? agridoce. Ela dá um... Você tá comendo, faz... aí depende, você mora e faz assim... É estranho. É estranho, mas é gostoso. Tem gente que não gosta, né? Tem gente que não gosta. Respeito. Hoje também é dia do contato publicitário. Olha aí, ó. Muito. Pessoal que faz ali o intercâmbio, Nós né? temos muitos Só amigos. das agências. É, né? isso. Nosso Geralmente Leozinho. bebe Nosso muito. Leozinho, Leozinho, parceiraço. Leozinho. Vou falar um negócio pra você, hein, Leozinho. Melhor parar, hein? Leozinho. É melhor jeito você aí parar não antes que vai eles te longe. param. É. E hoje também é dia internacional da Mulher Maravilha, hein? Olha! Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha, ela é uma heroína, né? Isso. Heroína, né? Da DC. Da Liga da Justiça é a única mulher, né, ô José? Não sei porque eu não acompanho, mas eu quero dizer pra você que isso aí tá errado, porque todas as mulheres são maravilhosas. Que Salva isso. de palmas. Deve ter feito, Vai, José, se consagra agora. deve ter feito alguma coisa errada no showzinho aí, no né? sofá, né? E hoje, pra gente fechar esse giro de manchetes, dando os parabéns às cidades importantes do Brasil. Ó, vamos lá. Hoje é aniversário da cidade que mais recebe excursão da terceira idade. Serra Negra. Hoje é aniversário de Caldas Novas. Já estive lá, hein? Realmente é comprovado. Cheguei lá, me chamaram de novinho. Novinho, É legal, né? Porque aonde mais tem gente é na piscina quente. Na piscina quente, o calor do inferno. E os caras na piscina quente. Você fazer um miojo é uma delícia. Uma vez joga na piscina. Uma vez eu fui com a minha avó pra Caldas Novas, eu acho que assim, eu era o mais novo, minha avó era a segunda mais nova, pra você ter ideia. Caraca, Até o motorista já tava cansado. é igual no túnel do tempo, Arraial. Né? Nossa, ia muito, Carlão. Cara, Lembra, Bolacha? hoje, como só tem o Santos, né, de enquete, e o Santos não gera conteúdo, com todo Santos, respeito ao torcedor do Você Peixe. falou de Caldas Novas de velho. Falou de velho. Vamos falar de Santos. Velho Caldas Novas. Caldas Novas, velho Santos. 19 o código de área, 99186-9070. Vamos agitar. 99186-9070. Você vai fazer Eu uma quero enquete. saber quantas pessoas já foram de excursão pra Caldas Novas. Pode ser sozinho, com o vô, se tem uma experiência legal ou não tá legal. Caldas Novas, esse berço do estado de Goiás. Eu posso complementar a sua enquete? Pode. Todos nós, independente da idade, temos uma coisa de velho que fazemos. Verdade. Carlão é o terceira idade do programa. O Carlão, ele tem um costume de idoso. Ele levanta e fala assim... Ah, isso muito, é velho. muito, Velho. muito. Eu tenho o costume de velho que é cheirar amaciante no mercado. Eu abro, escolho pelo cheiro. Ah, sim. Esse aqui é gostoso. bom. É bom. Muito. E vou com a lista de compras escrita no Escrito, papel. não tem bloco de nota no celular, não. Até tem, mas eu não uso. Bom, então é isso. E você, Lu, o que você faz de velho? Cara, sabe o que eu faço? Acordo cedo. Acorda cedo. Deus me livre. Não, mas é por obrigação. Não! 4 Eu tô horas. acordando 4h30 da manhã, cara. Foi lá em Londrina, não aguentava não é dormir possível. mais. Não aguentava dormir. Cara, ô, Cara, eu fui em louco. Londrina fazer o jogo da ponte, e aí o que aconteceu? No sábado eu sempre costumo conhecer a cidade correndo, né? Eu vejo ali no Google Maps um parque próximo, ou se eu tô perto de algum ponto turístico da cidade, Certo. eu não pego Uber, eu boto tênis, E vai que vai. short e vou embora. Por rumo, rua, desce 1, 2, 3 pra esquerda. Só que aí o que aconteceu? Eu fiz isso em Londrina, era às 6 da manhã, eu já tava partindo em direção ao Parque Zerão, lá em Londrina. Zerão. O Tamura tá me ouvindo e ele formou lá na UEL, lá em Londrina. Ele Universidade sabe onde é o Estadual de Zerão. Londrina, Grande Tamura. Só que o que aconteceu? A chuva me pegou no meio do caminho. Aí eu tive que voltar. Eu não conseguia mais dormir. Isso era 6h30 da manhã. Aí manda uma mensagem pra Giba, da Rádio Bandeirantes. Grande Gilberto, também tem história, hein? Meu Deus do céu. E ele falou assim, tamo indo na missa, na frente de uma igreja. Cara, era 7 horas da manhã, eu tava na missa Com Giba. com Giba. Meu Deus, Carlão, como O esse Giba. mundo mudou, Não, meu o Lupe Deus. tudo bem, mas o Giba na missa... Porra, na missa. O padre mesmo olhou e falou, o que vocês estão fazendo aqui? Ai, ai. Bom, então é isso. Se você tem alguma mania de pessoas aí da terceira idade, por exemplo, ou uma lembrança de Caldas Novas, hein? Boa. Que hoje completa mais um Caldas ano de Novas. vida, hein? Parabéns, Caldas Novas. O Caldas Novas nos abraça, né? Hoje abraça. também é aniversário de Nova Canaã.
Nossa. Nova Canaã, no Nordeste, que inauguraram Pernambuco? uma Canaã. Eu acho que é Bahia. Acerta, Zé Neves, Boa. Bahia. Tá numa fase Hoje é gigante. aniversário de Amarante do Maranhão. Maranhão. Eu acho que é no Maranhão. Acertaram, né? Boa. Hoje também é aniversário de Jaciara. Alô, Jaciara. Paraná. Goiás. Paraná? Mato Grosso. Quase. E hoje é aniversário de São José da Boa Vista. São Paulo. É São Paulo. Não, Erraram, São São João. José da Boa Vista. São João. É no Paraná. Paraná. Lá tem São isso. José dos Pinhais, tem vários. São José Vários do- São Josés. Grande São José. Tem vários São José. Eu gosto do Arena porque a gente começa 20 minutos falando absolutamente homenagem a nada Rafael Pio, de né? futebol. Homenagem a Rafael Pio. Intervalo no Arena. Grande Tamurinha, tá ouvindo aqui, ó. Ô, torcedor que... do 15 Jaú. 15 cara. de Jaú. Tamura, gente boa demais. Estou hein? acordando por volta das 5 horas e boa. Tamura também, Tamura com sua tá velho, hein, mania cara? Na terceira. Grande Tamura, hein? Tá lá no. Ei, Tá Tamura. pescando, né? Por causa do quê? Por causa disso, né? Tá viajando muito, Tá hein? viajando Ei, bastante. Tamura. Legal, né, cara? Aliás, fechamos um combo aqui. Vamos participar de uma maratona lá em Piracicaba em Eu vi essa dezembro. resenha, É. coisa E boa. esse modão aí é a abertura do. Nossa. Ó, Olha, isso é na coisa bola, boa, hein? hein? isso é bom demais. Eduardo Rodrigues da Central Técnica, Samela Deep no streaming. Você que está no YouTube, acompanha com imagens, youtube.com/CBN Campinas. No intervalo a gente volta já. Arena CBN. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia. E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN.
4 horas e 25 minutos. Boa tarde, amigos. Estou ouvindo vocês nas estradas de Minas Gerais. Ou é o João Carlos. Grande João. João trabalhou aqui na vizinha com a gente, o engenheiro, lembra dele? O João. Grande João. João Carlos, João Coimbra. Isso, João Carlos Coimbra. Lá, João, um abração pra você, pra suas filhas. Eu tenho 2 filhas gêmeas maravilhosas. Umas meninas muito legais. Fui numa excursão com tanta gente nova que eles não viram o dilúvio, mas pisaram no barro. O perfume do ônibus era Tabu. Não sei se conhecem. E a música do ônibus era Ataúfo Alves. Meu Deus. Quando chegamos foi uma alegria e na volta uma alegria maior ainda. Ô, tristeza. Abraços, Pepe de Campinas. Cara, essa daqui é... Ele gabaritou praticamente tudo, né? Deixa eu ver essa daqui, ó. Boa tarde, Arena. Ataúfo Alves. Nossa, imagina, 5 horas ouvindo isso. E eu fui uma certa feita numa pra Campos do Jordão. Nesse estilo? Nesse estilo. Difícil, Dureza, hein? Dureza. Ó, boa tarde, Arena. João Gilberto de Valinhos, ele mandou aqui, ó, programa de sócio torcedor do Santos Futebol Clube. Aí tá aqui, profissão. Datilógrafo, aposentado, muito aposentado. Datilógrafo, ele tá tirando uma. Filiação, esqueci, não me recordo. Renda, o cara tirando. Cruzeiros novos. Estado civil, casado, bodas de prata, casado, bodas de ouro, casado, bodas de diamante. O RV, lembra, Zé? O RV. Essa daqui foi boa, hein, João? João Gilberto de Valinhos, grande Valinhos. Boa tarde, caro Lupe. Eu e a patroa já fomos umas 5 vezes de excursão. Iremos de carro na próxima segunda-feira, dia 27, para Caldas Novas. Caldas não tem jeito, cara. Abraços, é o professor Eduardo. Caldas Novas é legal. Eu passei o ano novo lá, o Réveillon lá, é legal pra caramba, é bem legal. Tem aquelas araras amarela com azul, sabe? A Maracanã, há várias. Goiás é assim, né? Goiás é assim. É bem bonito. Tinha lá, quando eu fiquei um tempo em Goiânia, ali no Estádio Olímpico, sabe? Que é no centro, um dos estádios mais antigos ali de Goiânia. E tinha vários coqueiros e elas ficavam todas ali no fim de tarde. Bonito aquele demais. fim de tarde laranja e elas cruzando o céu do centro-oeste brasileiro. Saudade, hein, rapaz? Goiânia. Eu vou voltar. Não vai... vai. A Cris mandou áudio, já eu vou ouvir, Cris. Boa tarde, pessoal. Que dia que o Guarani Sub-20 vai jogar contra o São Paulo? É agora, essa semana agora, não é? A gente falou isso hoje. Que dia que vai ser? Guarani Sub-20. Eu vou falar agora aqui. Guarani São Paulo tá 2-1 pro São Paulo, né? O Guarani saiu na frente lá em Cotia e o São Paulo virou pra 2-1. O jogo de volta. Vamos ver aqui o jogo de volta, dia 25, sábado. Em Cosmópolis. Cosmópolis. Isso, boa. Porque o estádio Brinco de Ouro da Princesa está passando por manutenção, então o jogo será em Cosmópolis, tá bom? Quem que mandou mensagem? O Bruno, grande Bruno. O Santos vai cair para ficar mais barato e virar SAF da família Neymar. Já ouvi essa história já, hein? Mas eu não sei se isso é uma teoria da conspiração também, né? Você sabe que o Monte Azul, que é da família do... A SAF é do pai do Neymar, se não me engano, né? Shake, né? Pai do Neymar. Quando tava... Já tinha ali um guerguere, aquela conversa e tal, o Monte Azul, cara, ele tava mal demais na 2, ele foi rebaixado. Ele foi rebaixado pra 3, ele caiu, poucos dias veio a SAF, subiu o time de novo, foi finalista da Copa Paulista, se não me engano, no ano passado, esse ano foi o 15 e o Primavera, se não me engano foi ano passado, eu vou confirmar aqui, mas precisou cair pra ajeitar toda a coisa. Não tô falando que aconteceu tudo isso, foi de propósito, mas foi algo que aconteceu lá na grande Monte Azul, terra de Vadão, hein? Eita, grande Vadão. Osvaldo Alvarez. E terra de Ângelo Lupe. Papai? Meu vô. Boa, grande seu Ângelo. Meu Ângelo, tá morando no céu. Vive tá lá de cima olhando por nós. Gente. Hoje é aniversário da Origem, verdade, hoje é aniversário de Carlos Batista, hein? Ô, Batistão. A Origem. Um abraço. Felicidades, tudo de bom, Batistão. Afinal de contas, o ser humano nasceu pra ser feliz. Viva! A Origem! Batistão, gente boa. Boa tarde, qual resultado consagra o título à Ponte
Ponte no sábado. Vencer. Vitória simples. Ô, Elcio, se a Ponte vencer por 1-0, ela é campeã, 2-0 é campeã, 2-1 campeã, 10-0 é campeã. Uma vitória por qualquer resultado dá o título pra Ponte Preta. A mesma coisa pro Londrina, né? É isso. Se o Londrina vencer, Tá. aí ele leva o título lá pro Paraná. Se tivermos um empate novamente, existe prorrogação ou não? Não, resolve do jeito mais simples e da forma correta que tem que ser, pênaltis. Ok. Quando eu for presidente da FIFA, eu tô tentando ainda, Sim. um caminho muito difícil, mas eu vou chegar lá. É difícil, mas acredite em você. Eu vou tirar 3 coisas do futebol. Vai. Primeira coisa, o escanteio curto. Boa. Sim. Cobrou escanteio curto, tiro livre indireto pra defesa. Na hora. Sim, boa. E aí eu vou conversar com o pessoal da engenharia pra traçar uma medida e tudo Ok. mais. O que é um escanteio curto? Aí depois a gente resolve isso. Acima de 3 metros. Segundo, eu vou tirar o impedimento. Aí Acabou o impedimento. Eu desconcordo. Essas são as minhas ideias, tá? Como presidente Boa. da FIFA, Antônio Lupo. Respeito. E a terceira, prorrogação é coisa do passado. Eu concordo. Ou vai ser golden goal, igual era nas Nossa, Olimpíadas, nossa, morte súbita, meu Sofrido, ou demais. pênaltis direto. Aí cada competição Essas escolhe. meias rasgadas, Antônio, o que você acha, hein? Não, isso aí pra mim é moda, né? Nossa, não me pega, sabe? Mas assim, que adianta eles meia fazem a meia rasgada? rasgada pra não comprimir muito a panturrilha, não é isso? Mas o meião tá no futebol junto com o Charles Miller. Agora que é... É que agora as panturrilhas estão mais bem definidas. Pode ser. Não sei, eu reparo bastante isso. 4h31, deixa eu só terminar aqui mais um giro. Wagner de Hortolândia, o Vasco maior do Rio, Lupe tomou metanol. Não, hoje, 4h31, ainda não sei se é. Futebol é Deixa eu momento. só dar uma... O Flamengo jogou de ontem pra hoje? Não, hoje, ainda 4h31, Vasco é o maior do Rio. É até amanhã que o Flamengo joga com o Racing. Isso, aí a partir de amanhã é outra história, tá bom? O futebol ficou gourmetizado. Que saudade de quando o futebol não era essa exploração desenfreada. O Santos não cai. As forças ocultas irão ajudar. Boa. Grande Edson Antunes, 4h32, repórter CBN. Já a gente tá de volta pra falar do Peixe e da decisão da Série C. Sabadão, hein? Moisés Lucarelli vai ferver. Repórter CBN. Terça-feira, 21 de outubro de 2025. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o Banco Central do Brasil é o mais duro do mundo na condução da política monetária. Ele citou um relatório do Fundo Monetário Internacional e voltou a dizer que a taxa de juros está restritiva em excesso diante do atual cenário econômico. Haddad considera a inflação controlada. As declarações foram dadas em entrevista à Globo News. Atualmente, a Selic está em 15% ao ano, o maior patamar desde 2006. As ações do grupo Ambipar despencam mais de 30%. O movimento acontece após a empresa anunciar um pedido de recuperação judicial na terceira vara empresarial do Rio de Janeiro e nos Estados Unidos. A crise começou em razão da suspeita de irregularidades em operações feitas pela antiga diretoria financeira da companhia. O caso veio à tona depois da saída repentina do diretor do setor. Com isso, credores anteciparam o vencimento das dívidas. Apesar da turbulência, a Ambipar afirma que as operações são realizadas normalmente. A empresa, especializada em gestão ambiental com foco em soluções de sustentabilidade, tem mais de 10 bilhões de reais em pendências. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descartou uma reunião com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no futuro imediato. A informação foi dada por um funcionário do governo americano à agência de notícias France Press. A manifestação acontece após a divulgação do planejamento de um encontro entre os líderes em Budapeste. Trump sinalizava uma reaproximação com Putin, mas voltou atrás e passou a adotar um tom cauteloso. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento GWM Darugi. Viva o amanhã, hoje. E de Pratos, agora em Campinas. Utensílios e equipamentos para bares, hotéis e restaurantes.
Ele já vem rindo, olha lá. Não é pra zoar o cara. Hoje a gente prometeu aqui, não vamos antes zoar. do Mário Quintino acionar as informações do trânsito, Mário, boa tarde pra você, 4h35. Eu e o Zé e o Carlão, a gente tava falando aqui aí, vai perguntar, não vai perguntar, vai perguntar, não vai perguntar, resultado, vamos perguntar. E aí, Mário? Deu vitória do Vitória, hein? Fala, Lupe. Boa tarde pra você, pra todo mundo que nos acompanha. Inclusive, o senhor também tem responsabilidade nisso, né? Lá, isso aí. Ontem a zica foi gigantesca, né? Olha aí. A ponto que aconteceu o que aconteceu. Eu não faço gol, mano. Ao invés de cabecear uma bola igual o Guilherme, ali eu ia mandar, ali eu estufar pra rede. Ele foi tentar de cabeça uma bola rasteira, eu nunca vi isso na minha vida. E a culpa é minha, Mário? Pois é. E aí você olha pra todo mundo ali, eu tava até pensando durante o jogo, né? Por exemplo, o Zé Rafael, que vem fazendo bons jogos, tentando. Ele olha esse tipo de lance, aí a moral do time vai lá pra baixo mesmo, né? Não tem o que fazer. Hoje de manhã, inclusive, o Carlão tava falando e eu concordei com tudo que ele falou. Esse jogo, ele aparenta, né, mesmo essa atmosfera de queda mesmo do Santos, né? E aí a gente faz esse paralelo com 2023. É o mesmo script. Mesmo script. Treinador contratado errado, Paulo Turra em 2023, esse ano é Kleber Xavier, enfim. E assim vai indo, né? Script que tá sendo escrito. Deixa eu ir comentar o trânsito, traz esse moço pra cá, porque ele sabe comentar, ele é bom de comentar. Além de comentar, é claro que ele tá colocando pra fora tudo aquilo que ele sofreu ontem à noite. Mas você foi muito bem, Mário. Aliás, vamos trazer o Mário Quintino um dia aqui pra falar. Ele fala de trânsito também, mas pra falar de futebol, porque o Mário Quintino entende muito de futebol. Só não entende pra quem ele tem que torcer. Ô, Mário, fala pra gente as informações do trânsito nas estradas da região. Só combinar, então. Trazendo informações, Lupe, para o nosso ouvinte que segue na rodovia Anhanguera, tem atendimento de ocorrência na altura de Vinhedo, altura do quilômetro 78. Atenção para quem vai em direção do interior. Inclusive, foi uma colisão entre dois veículos, segundo informações da Autoban. E o nosso ouvinte ainda perde tempo. Atenção por conta da interdição parcial. Para quem vai em direção da capital, também tem atendimento de ocorrência, mas já aqui no trecho de Campinas, quilômetro 94, pela pista marginal, proximidades ali da Avenida das Amoreiras. Quem puder, a rodovia dos Bandeirantes, por enquanto, tem boas condições, tanto em direção do interior, quanto para quem vai no sentido da capital, apesar do trânsito intenso já aqui em Campinas. Falando também da Adalberto Panzana, a ligação entre as duas rodovias, a movimentação é maior para quem vai acessar já a rodovia Anhanguera. Lupe. Valeu, Mário, que volta na programação da CBN com outras informações do trânsito. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Bom dia para você. Amanhã para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade.
CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. 4h39, olha só a mensagem que a gente recebeu aqui, ó. O doutor Sérgio Castilho, vocês erraram o estádio, as Araras são Canindé e não Maracanã. Mas a gente errou por pouco, hein? A gente errou por pouco. 600 quilômetros. Não, 400, né? São Paulo, Rio de Janeiro. E 80 mil ocupantes. Erramos por pouco. Boa tarde, pessoal do Arena. Nunca fui pra Caldas Novas, mas sobre coisa de velho, eu faço café no coador de pano. Mas café no coador de pano também, hein? O café o Léo Ferreira 3288, pela foto aqui, tá na casa aqui dos 30, 40, já devia usar o filtro de papel, hein? Já devia. Já devia aposentar o coador de pano. Tem mensagem de áudio? Vamos ouvir Eduardo Rodrigues, Bolacha. Bolachinha. Boa tarde, pessoal da CBN. Eu sei que a gente vai entrar no mérito aí do sócio, torcedor e tudo. Sim. Eu acho também que todo mundo tem que ser, que é importante, que facilita a vida, que é necessário pro clube também. Mas vamos combinar, né? Que é muito estranho esses cambistas terem tanto ingresso e com certeza não entraram no site para comprar, porque eles vendem ingresso físico. E com certeza eles não pegaram fila para comprar ingresso, porque ninguém ia conseguir comprar tanto ingresso assim de uma vez. Que é estranho, né? Tem alguma coisa lá dentro muito estranha. As coisas não mexeram bem. E eu acho que todo mundo deveria querer entender melhor isso. Queria saber de onde que vem esse problema. Muito estranho. Esse negócio de cambista, isso aí é uma coisa, não é só daqui, né? Isso aí, infelizmente, é um problema que a gente enfrenta no Brasil inteiro, né? Permanecendo nessa esteira, né, do algo cultural no futebol brasileiro, né, com relação às organizadas, né? As organizadas, elas têm muita abertura, né, com as diretorias, dos clubes, elas são importantes, reconheço. Em alguns momentos eu acho que atrapalha um pouquinho, mas com relação a ingressos, eles têm, isso é inegável. Você vai no Corinthians, a Gaviões, você vai no Palmeiras, a Mancha Verde tem. Vai em Campinas, a Jovem tem, a Fúria tem. Assim, o futebol brasileiro é complicadinho, né? É bem difícil. 4h42, tem mais um áudio, Bolacha, vamos lá. Eduardo Rodrigues, torcedor do São Caetano, boa tarde. Caldas Novas eu nunca fui, morro de vontade de ir. Vocês estão sorteando vouchers ou distribuindo alguns vouchers para irmos? O pai do Lupe é prefeito lá. A senhora acabou de ganhar, inclusive, uma viagem, tem que retirar pessoalmente em Manaus. A senhora retira lá em frente do Teatro Municipal de Manaus. Para, Zé. A senhora retira. Zé. E aí a senhora vai. Mas eu tô falando, deixei lá um voucher. A família Lupe tá com um projeto. Vai ter que retirar ainda hoje, hein? Até às 5 da tarde. Até às 5 da tarde. Presencialmente. Mas podia organizar uma excursãozinha aqui do Arena pra Caldas Novas, né? Seria bom. Quem vai na boleia? Eu posso dirigir. Vai o Zé. Eu tenho interesses etílicos, então. Aí a gente coloca. A gente não vou dirigir. Tira o Carlão do copiloto, porque ele não sabe onde ficam os bairros em Campinas. Você imagina chegar em Caldas Novas. Aí a gente coloca Eliel de copiloto. Tá, porque copiloto, de piloto, né? Não, de piloto a gente chega em 10 minutos. Dá medo. Nossa. Aí eu vou ali chega em 2 horas, né? Eu vou ali só organizando os passeios, Fábio Chaib financiando os passeios, né? Isso é importante. E aí eu acho Rafael Pio cantando, tocando uma moda de viola e a gente chega lá. Soltando as modas. O Bolacha soltando as modas. Tá igual certa feita, Zé. A gente foi fazer um jogo Guarani, Ituano, e depois do jogo iríamos pra casa de Fábio Chaib. Então parou aqui a caravana, uma galera, né? Aí até meu moleque foi. Aí chega Pio de violão, chega não sei quem com cooler, chega não sei quem, não sei quem. Aí o Arthur, 8 aninhos, chegou pro Pio e falou assim, mas vocês não vão trabalhar? Lá não é trabalho, não? É brincadeira. Ô, Zé Neves. Fala, querido. Hoje a gente tava comentando sobre essa situação do Santos no período da manhã, certo. Cara. Olha, é preocupante, hein? Porque assim, o Santos perdeu um confronto direto e tem um outro detalhe que pouca gente tá falando. O Juventude ganhou também e tá querendo começar a sair do Z4. O Santos voltou pro bolo. São esses duelos diretos, como por exemplo, como esse de ontem com o Vitória, que definem se o time vai ou não. Tanto lá na parte de cima, quando a gente fala de título, quanto esses do rebaixamento. A diferença é que de título, a gente tá falando de uma vaga, né? O campeão. E rebaixamento, nós estamos falando de no mínimo 3. Porque uma já é do Sport, concorda comigo, Carlão? Sim. O Sport já foi. Uma já foi. O próprio Daniel Paulista falou, o Sport precisa pensar em 2026. Já tem que começar a pensar já. Agora, pega um confronto como esse. Onde é que tá a joia rara, aquele que pode chamar a responsabilidade? Machucado. Ele sempre tá machucado, cara.
ele não contribui em nada, ele fica lá no camarote reclamando, xingando. Aí não é implicância da minha parte. Eu não tô sendo aqui o Casagrande, não. Não tô sendo o Casagrande, não. Mas, putz, cara, ele era peça fundamental nesse ano. E outra, né? Você falava sobre esse jogo contra o Vitória. Pô, se o Santos vence, ele vai a 34. Ele encosta no Internacional, ele joga o Atlético com 33 e o Vitória permanece com 31. Pô, ele ia dar uma desafogada, né? O Atlético tá uma draga danada, o Inter tá uma draga danada. E outro, o Atlético pensa em Copa Sul-Americana, poderia ser um ingrediente aí. Joga hoje, né? Joga hoje, né? Independiente Del Valle. Então foi aquela... E aí o Lupe chamou a atenção pra tabela, cara, é desanimador. Você enfrentar 2 vezes o Palmeiras nessa fase, mesmo sendo um clássico, mas a gente sabe hoje da diferença técnica entre Palmeiras e Santos. Pegar o Flamengo, pô, são 3 jogos, né, de quanto? De 10, né, de 8, 9 jogos aí que estão... Mas vem cá, o Palmeiras porque é um jogo atrasado? É um jogo atrasado. Jogo atrasado e aí bate com o atual, entendeu? Então não jogou com o Palmeiras esse ano pelo Brasileirão? Não jogou com o Palmeiras pelo Brasileirão. E vai jogar no intervalo curtíssimo de tempo. Tá todo mundo entrosado. Não, e no meio do caminho tem um Flamengo. Amigo. Boa sorte, tomara que dê certo. E se vence ontem, pô, daria uma boa desafogada aí. Na verdade, o que faz um time não ser rebaixado não é o confronto com o Palmeiras, não é o confronto com o Flamengo, não é o confronto com o Cruzeiro. É contra o... Não, olha, eu vou mais além, não é o confronto com o Bahia, mas é o confronto com o Juventude, o confronto com o Vitória. Então, aí voltando à tabela, Lupe, o Vitória tem um jogo... Você pega o Corinthians nesse desânimo que tá, mesmo tendo vencido o Atlético, o Corinthians ele é sujeito a chuvas e trovoadas. Ele recebe o Corinthians no Barradão, sábado às 4 da tarde, ou seja, a possibilidade de vencer ela é boa, né? Ela é muito boa. E o Vitória já meio que ensaiando a saída, né? O Vitória foi lá, lapada no Bahia, no Clássico, ganhou. Aumentou a confiança. Lapada no Santos, na Vila. E, se não me engano, o Vitória não tinha vencido nenhum jogo fora de casa no Brasileirão. Aí vem pra ajudar, né? Corinthians. Você acha que o Barradão fervendo, sábado 4 da tarde é o horário perfeito pro futebol? Perfeito. Aí tá 11h30 da manhã já vai estar o axé comendo solto. Aí vai o lá no Manuel Barradas. O Memphis com aquela preguiça em Salvador, calor pra caramba. Yuri Alberto... Sem Mateuzinho e sem o Maicon. Então, e o time não quer nada com nada, já entregou já. Ficou ruim pro Santos, cara. Ficou bem ruim pro Santos. O Santos tá numa situação desesperadora. E ser rebaixado com 6-0 do Vasco na jornada, dói, hein? Nossa, teve isso também, né? 6-0 aí no Lomba, hein? Dói. Mas o Vasco, 4,47, ainda é o maior do Rio. Agora, tá? Dia 21. Agora. Boa tarde, pessoal. No GE, ele se portou bem. Por favor, pode subir, pode subir. Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu perdão. O Flamengo não faz sombra pro Vasco. Agora, 4h47. Agora. Mas vai jogar Vasco e Flamengo. Aí não tem jeito. Aí não tem o que fazer. O Fluminense tá devendo uma Série C, não vamos nem discutir sobre isso aí. É verdade. Aliás, Diniz, hein? É o técnico do Vasco, foi lá e deu uma lapada no Fluminense. Boa tarde, pessoal. No GL se portou bem. Aí no Arena é o rei do riso. Abraços, Luiz de Piracicaba. Luiz de Piracicaba. Boa tarde, Arena. Rogério do Ouro Verde. Fala, Lupe, que deu certo o trio. É o Rogerão lá do Ouro Verde. É o pai do cachorro. Como é que chama o cachorro mesmo? Nossa, o Bingo, O né? Bingo, é o Bingo. Bingo. Deu certo o trio. Eles estão colocando um trio elétrico no sábado lá, cara. Eles estão querendo liberar uma grande festa. Grande Rogerão, obrigado. Hoje deu entrevista no CBN Esporte junto com o Pingo, o cachorro ponte pretano. Santo, boa tarde, Arena. Santo e segunda pro ano que vence o Vander... Eu não entendi. Santos é segunda no ano que vem. Nossa, foi perfeito. É o Vanderlei de Campinas que mandou essa mensagem. E olha que você nem leu, hein? Boa tarde, rapidamente sobre o VAR. Isso é uma jossa. Quando começou, eu comentei com alguns que não daria certo, por razões muito simples. São pessoas com interesses diversos, abre aspas e fecha aspas, que irão operar. No futebol americano são 3 árbitros ou juízes. Quando não há unanimidade, eles vão pro telão e em câmera lenta vai saindo um jogador de cima do outro até chegar embaixo e ver realmente quem foi o jogador que pegou a bola. Não há erro. Opa, engasguei. É o Cláudio de Indaiatuba. Grande, Cláudio. Já que você falou em VAR aí,
Fica aqui os nossos cumprimentos à Federação de Futebol do Chile, que fez uma campanha lindíssima sobre o câncer de mama, o mês de prevenção, com o VAR, cara. O juiz, numa partida realmente válida pelo Campeonato Chileno, antes de começar o jogo, ele sai e vai até o VAR e ninguém entende nada. E aí, no VAR, ele assiste uma campanha de prevenção ao câncer de mama. Né? E aí ele volta pro VAR e fala, as mulheres precisam se cuidar. Ele volta pro campo, muito criativo. Ainda mais um espaço como o campo de futebol, que cada vez, graças a Deus, é mais frequentado pelas mulheres. E também tem que dar os parabéns para a Federação Paulista de Futebol, que também realizou pelo 10º ano a carreata, colocando em vários estádios, né, durante o mês de outubro, aqui em Campinas, tanto no Brinco quanto no Moisés Lucarelli, para mulheres, para entender um pouco mais, né? Às vezes o desconhecimento também é a causa, né, da doença. Então, vamos se atentar aí. Nós ainda estamos no dia 21, mês do Outubro Rosa. Muito bom. Boa! Deixa eu mandar um abraço aqui pro... Quem que é esse aqui? É o Ismael, de Hortolândia. O melhor time do Rio hoje é o Flamengo. Não, hoje, Ismael. Hoje. 4h50 é o Vasco. Ismael, eu acho que não entendeu. Ô, Ismael, eu acho que você... Não sem é clubismo, Ismael. A gente falou aqui, cara. E ele falou que vai ter Santos e Ponte ano que vem, né? Sobe o hino do Vasco! Vai ter. É o meu perdão. Boa tarde a todos. Sobre ser sócio, já sou há 5 anos do sócio. Somos Lusa. E em jogos grandes... Sócios Lusa. Inventaram um check-in pela arrecadação, mas nos jogos menores é só chegar e entrar. E torcer para a Portuguesa é não ter paz. Iríamos ter vaga na Copa do Brasil pela Ponte, aí o Santos tá fazendo uma força pra cair. Gabriel Dantas, de Guarulhos, torcedor da Luz. Ei, Portuguesa, hein? Que saudade da Portuguesa na Série A. Tem saudade, Carlão, da Portuguesa na Série A? A Portuguesa é tradicional, viu? Leões da Fabulosa. Aliás, tem rivalidade com Ponte, com Guarani. A Portuguesa é chata, cara. Chata no bom sentido. Ela sempre é uma pedrinha no sapato dos campineiros. A Cris, que tá pedindo, né? Ou tá perguntando se nós vamos ter... é o hino da Portuguesa, pensei coisa do Vasco. É o Roberto Leal. Roberto Leal. Hoje é um programa português, né? Verdade. A Cris tá indo pra Manaus pra pegar o voucher, tá bom? Já saiu aqui. O pessoal já tá levantando já o biombo, vai embora, hein? Então acelera aí. Minha mania de velho, tomar sopa todas as noites. Washington de Campinas. Cara, sopa... Não é que eu... Odiar é uma palavra muito forte. Eu ainda não estou na época de tomar sopa no período noturno. Mais pra frente eu vou tomar, Zé. No frio eu tomo sopa. Não dá não. Eu sou da turma da sopa. Tem umas padarias aqui em Campinas que faz uma sopa boa, velho. Mas é aqueles caldos, né? Não, mas aí, sopa é sopa, caldo é caldo. Não confunda sopa com caldo. Não é sopa de feijão. Sopa ela é mais magrinha, né? Assim, mais... Nossa, uma sopa de galinha. A Maracanã também é uma espécie de arara. Ixi, olha lá. Agora virou uma confusão danada, hein? Cadê o Tamura? Tá aí o Tamura? É a Simone. Tamura tem que participar do programa também aqui qualquer dia, contar a história do 15 de Jaú, destas viagens, explicar aí Arara, Maracanã, Canindé, qual é que é. Majestoso. O Valnei Matheus, do CDHU São Martim. Boa tarde, amigos da CBN, que a maioria da torcida da Ponte faça o TC10. Abraços, boa. O Marcelo Teixeira já quebrou o Santos em 2001, está fazendo novamente. É a mensagem do Ed, que mandou mensagem aqui pra gente. Santos ainda tem Botafogo, Mirassol, Cruzeiro, fora Flamengo e Palmeiras, e vocês já disseram. E o Neymar tem navio, torneio de pôquer, inauguração de empreendimentos em Floripa até dezembro. Começou e tem você que gosta, Lupe, Kings League tá rolando. Bombando, hein? Nossa, isso é uma confusão. Pessoal bravo aí. Sexta. Querem bater no juiz. Boa tarde, pessoal. Quem mandou mensagem é o Bruno Augusto. Está reclamando sobre o cambista, mas ninguém quis aderir ao TC10. Era só pagar o mês de outubro. A Ponte hoje está com 2.500 sócios. Esses mesmo não teve problema em ficar no sol aguardando a retirada de ingresso. Olha o Bruno dando a opinião dele aqui. Valeu, Brunão. Tamo junto. Hora da poesia antes do intervalo. Opa! Abração pro Ivanildo, pai do Gu. Tudo que fizermos hoje, amanhã será história. Olha. A forma que tá jogando é de forma vexatória. A verdade é que o Santos ontem encontrou vitória. A gente volta já.
Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. O vôlei Renata estreia na Superliga quinta-feira, 21h, contra o Monte Carmelo. A equipe de Campinas, que comemorou o título paulista, agora tem todas as atenções voltadas para a Superliga. E claro, quer voltar à final, mas com o resultado diferente das duas últimas edições, onde a equipe de Campinas ficou com o vice-campeonato. Quem sabe, na temporada 25-26, o primeiro título nacional da história do vôlei Renata. Super terça no Iga Atacado com ofertas imbatíveis. Molho de tomate Fugini tradicional sachê 300 gramas R$1. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. 4h56, Carlão de Freitas, a mensagem dele, né? Ele sempre participa. Renato Alves. Renatinho. Boa tarde. Em caso de pênaltis entre Ponte Londrina e um dos goleiros se machucar durante a disputa, já tendo sido feita todas as substituições. Como fica? Ninguém vai responder? Não. Você passa ou repassa? Você passa? Eu passo. Repassa? Repasso. Paga, Renato Alves! Como que é, vai? Se o goleiro machucou na disputa de pênaltis, o time já fez as 5 trocas. Como é que fica? Em sendo goleiro, mas aí é achismo. Eu acho que pode ter... Amanhã a gente pode confirmar isso. Falta pouco para acabar o programa. Um goleiro mas eu acho que o goleiro ele tem direito a uma alteração. Se um goleiro conseguisse machucar na cobrança de pênalti, já dá a taça pro outro. Cara, mas essa é curiosa, né, velho? Pelo amor de Deus. O goleiro vai lá, quebrou o braço, foi numa disputa. Joga com o braço quebrado, ué. Caraca, o Renatinho foi longe bem. Agora. Foi não pode complicar a gente, né? Ele gosta. Ele gosta. Vou te contar, tenho loja e vendo muito coador de pano. Ó, o Marcelo que mandou mensagem aqui pra gente, ó. Coador de pano, aquelas canecas, né, aquelas tradicionais de fazenda, assim, faz muito sucesso. Arena, não vai ter promoção de ingresso, rapaz? Vixe, tá difícil, hein? Acho que não. Boa tarde, amigos. O Santos não merece passar por essa vergonha nos últimos anos. Os jogadores não podem vestir uma das maiores camisas do mundo. E o Neymar, provou que o interesse é, entre aspas, sugar o clube quando ele sair. Vocês vão ver o tamanho do rombo que vai ficar. O Santos já está rebaixado. Anote aí. Antônio Lupe, olha lá. Se um goleiro se machucar durante uma disputa de pênaltis, a equipe pode substituí-lo por um jogador reserva. Desde que ainda tenham substituições disponíveis. Então perde mesmo. Caso a equipe já tenha esgotado o número máximo de substituições, jogador de linha em campo deve assumir a função do então goleiro. Não tem, não. Um batedor vai lá. Machucou, já fez as 5, chama alguém da linha. Mas e ele seja tem que ser o batedor, né? Tem que ser o batedor. Alguém da linha em campo. Em campo, Isso, em campo. O cara tem que estar ali pra bater. Exatamente, os batedores. Lupe, que loucura é essa? Tiraram o impedimento? Mudaria a modalidade completamente? Ia ficar igual a NFL, com 3 jogadores plantados lá atrás para evitar lançamentos em profundidade. No que vai depender de mim, não vou permitir você
seja presidente da FIFA. Murilo, mas você imaginou o mais gostoso do futebol, o que que é? O que que é o mais... Você paga ingresso, você vai no Moisés do Careca. Eu quero ver o gol, Eu não vou amigo. falar pro Carlão porque, primeiro, ele não paga o ingresso, né? Ele vai sem, né? Ele vai sem. Ele vai sem. Você paga o ingresso, paga caro o ingresso. Às vezes você arruma pra mim também. Mas tudo bem, vamos lá. Aí vai ser outra história. Aí, Não me complica. Isso aí tá parecendo batata quente, né? Vou no jogo. Você vai no jogo. Paguei. Você pagou. Aí você comprou uma pipoca, R$10. Aí você comprou uma cerveja sem álcool, R$20. Minha filha quer um sorvete. Só R$10. Tudo lá. Quanto que já foi nessa brincadeira? Ah, foi bastante, né? Aí você vai no jogo caro, hein? 0-0. Ah. O que você gosta de ver quando você vai no jogo? Pra falar no ar? É gol. Gol. Fora do ar, fala o que eu quero. E se você tem um impedimento, dificilmente tem gol. Olha eu no estádio aqui, ó. Eu quero ver gol. Eu quero ver gol. Eu quero ver gol. Ah, entendi. quero ver gol. Entendi. Gente, vambora, 5 Valeu. horas. É o seguinte, amanhã tem Arena CBN, programação direto. esportiva completa. Nós estaremos em São Pedro, né? São Pedro com o nosso News Truck pra trazer uma programação bem legal, tá certo? Muito bom. Ótimo finalzinho de terça-feira. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Fique agora com a programação da CBN Campinas. Tchau. Tchau.